E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Foco Automotivo. E pessoal, hoje a gente vai tratar sobre um assunto aqui que pra mim eu já tinha dado como encerrado, que era justamente sobre o caso do youtuber aqui de Brasília, que foi preso fazendo rifas, né, aqui em Brasília, né? Automaticamente a Polícia Federal, a Polícia Civil bateu na porta dele lá, levou todos os carros dele para a delegacia e fez também com que ele e mais umas 3 pessoas juntas foram presas junto com ele. Passaram praticamente 5 dias aí na cadeia e na última sexta-feira, na sexta-feira retrasada, ele foi liberado junto com os amigos deles, né? Sob a condição de estar utilizando tornozeleira eletrônica e sobre também condições de várias restrições também de locomoção durante a noite, né? Não podendo frequentar festas, tendo que estar em casa às 19 horas. Aquele beabá que vocês conhecem muito bem de tornozeleira eletrônica. E com isso também chegou uma galera aqui no canal também que automaticamente defende ele, né? Não tenho nenhum problema contra isso. E também tem aquelas pessoas também que realmente conseguem entender que é uma prática ilegal, mas não conseguem compreender por que no caso dele a mão da justiça chegou a ser um pouco mais pesada em cima dele. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou tratar sobre um assunto aqui que basicamente voltou à tona novamente, que foi no último domingo, né, no programa da Globo do Fantástico. Novamente surgiram alguns áudios dele que infelizmente não ajuda muito na defesa dele, nesse caso em específico, e que também já deixa claro também que ele sabia do que ele estava fazendo e sabia também que era um procedimento ilegal, né, a realização de sorteios por meio de rifas. E o que eu vou falar nesse vídeo especificamente aqui? É muito normal que as pessoas que têm ele como um fã, têm ele como um ídolo e tudo mais, queiram entender basicamente o que pode acontecer com ele. Porque em primeiro lugar, isso eu disse no vídeo anterior, que muito provavelmente a casa ia começar a cair para outras pessoas que estavam fazendo esse tipo de procedimento. E não deu outra, pessoal. Na mesma semana, mais 2 youtubers aí perderam bons carros na sua garagem, né? As polícias já chegaram basicamente com cegonha lá na casa deles e retiraram todos esses carros também, justamente por acreditarem, né, que se tratavam bens adquiridos por meio da realização de rifas, que, como eu falei pra vocês, é um processo ilegal, como eu falei também no vídeo anterior. Caso você não tenha assistido o último vídeo, clica aqui no card também, que lá eu expliquei mais ou menos. A gente teve basicamente uma conversa do que se tratava, se a rifa era um procedimento ilegal ou não. Mas agora a conversa é basicamente para tentar entender do que poderia acontecer com o youtuber aqui de Brasília na atual conjuntura. Ele está em casa, porém ele está sem seus carros, sem o dinheiro e provavelmente quase sem a casa também, porque a justiça meio que também pega a situação ali da casa, né, ele entende que é todo bem adquirido por meio da atividade ilegal. Tá, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, por que para a situação dele chegou a mão da justiça tão pesada? Eu expliquei no vídeo anterior porque basicamente todas as pessoas que fazem esse procedimento de rifa, a rifa vocês sabem que é apenas uma contravenção penal, é um crime de menor potencial ofensivo que quase não dá cadeia. A pessoa fica ali reclusa ali 2, 3, 4 dias na prisão preventiva, a polícia pede ali para a justiça uma prorrogação da pena, né? Mas acaba não sendo deferido, então as pessoas acabam retornando para casa. Porém, no caso desse caso específico, ele voltou com tornozeleira eletrônica, caso que não aconteceu com nenhum tipo de youtuber que sofreu essa mesma sanção para ser preso e ter a sua liberdade condicionada ao uso da tornozeleira eletrônica. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção aqui, porque eu não estou tirando coisa da minha cabeça, tá, pessoal? Vocês têm que entender assim que, para entender o que eu estou falando aqui, vocês têm que deixar um pouco a idolatria de lado e entender basicamente o que está acontecendo agora. E vai ser basicamente isso que eu vou tentar explicar para vocês. No caso aqui do youtuber aqui de Brasília, ele, para tentar dar áreas de legalidade no dinheiro que ele estava recebendo, que estava sendo muito, ele começou a fazer um esquema de emissão de notas frias, para dar um ar de legalidade. Ou seja, de acordo com o que mostrou na reportagem, essas notas se referiam a preços de peças, serviços de peças que estavam sendo realizadas, para dar aquele aspecto de legalidade no dinheiro que estava sendo recebido. O dinheiro não era diretamente creditado na conta dele, era distribuído em várias contas ao redor aí daqui da cidade, né? Que eram as pessoas que também recebiam parte desses valores para auxiliar ele na movimentação que ele estava fazendo através do projeto de rifas. Beleza. E o que está acontecendo agora? O que pode acontecer com ele? Será que ele vai ser preso de fato?
Bom, pessoal, eu já vou sendo bem direto com vocês aqui. Embora ele esteja respondendo em liberdade, agora sim abriu uma investigação contra ele. Ou seja, a investigação tinha se iniciado por meio de uma denúncia anônima, ele foi liberado, mas isso não quer dizer que ele será impune. Não quer dizer que ele é inocente. Apenas que ele vai responder o processo em liberdade. Esse processo aí pode render para ele uma pena de até 10 anos de cadeia, que é uma pena bem pesada, porque no crime que ele foi inserido, que é um crime de lavagem de dinheiro, e não estamos mais falando de apenas uma contravenção penal, estamos falando aqui de um crime extremamente grave, então pode render para eles penalidades severas também. Ele até divulgou recentemente que foi feita uma vaquinha para ele conseguir pagar os honorários de advogado e tudo mais. Isso porque, pessoal, embora ele tenha sido liberado, todos os bens adquiridos por meio da atividade legal que ele promoveu estão todos bloqueados. E quando eu falo bloqueados, eu posso já quase que dizer para vocês que ele já praticamente quase perdeu esses bens. Isso porque as pessoas que tiveram seus bens adquiridos por meio da prática ilegal, automaticamente você interpreta o seguinte: bom, ele comprou aqueles bens com um dinheiro que não era legal, então automaticamente ele não tem direito, entre aspas, de ter direito a esses bens, tanto casa quanto dinheiro, quanto também carros. Isso inclui também carros. Para vocês terem ideia, pessoal, até como é que funciona aqui o esquema dentro do YouTube, ele também não está conseguindo sequer receber o dinheiro do AdSense que ele recebe através das visualizações do YouTube, porque todo o dinheiro que entra é automaticamente bloqueado já pela justiça. Ah, Washington, então ele não está conseguindo trabalhar? Basicamente, pessoal, ele não está conseguindo trabalhar. O trabalho dele era a divulgação das redes sociais e também das rifas que ele fazia, e através também das influências que ele fazia através dos vídeos e Instagram e patrocínios e N coisas que ele fazia para agregar renda. Tá, em último caso aqui, o que pode acontecer com ele? Em último caso, pessoal, eu posso garantir para vocês o seguinte, que no decorrer da investigação, por mais que seja constatado ali uma situação de que ele teve a intenção de realizar essa rifa, porque os áudios já estão bem claros nesse sentido, ele teve ali uma coordenação de fazer um esquema ali de branqueamento dos valores, pode ser quase que garantido pelo histórico dele, por ter bons antecedentes, por ser réu primário, por ter residência fixa, ele não vai ser preso. Isso eu posso garantir para vocês que ele não vai ser preso. Ele está investindo agora pesado, né, num escritório de advocacia para ele conseguir responder esse processo em liberdade e ter também uma boa defesa. Mas a gente sabe que a polícia e a justiça agora vão trabalhar agora na linha de pensamento sobre lavagem de dinheiro. Nós não estamos mais falando aqui naquela questão de um crime de menor potencial ofensivo. Não estamos mais falando de rifas. Estamos falando aqui de um crime que ele é muito maior e que é muito mais abrangente e que pega em várias camadas da sociedade que as pessoas não conseguem observar. Elas conseguem observar somente aquilo ali que, de certo modo, eles acreditam que foram bens havidos, né, de maneira legal pela pessoa. Então, se o youtuber não vai ser preso, o que vai acontecer com os bens dele? Como eu falei anteriormente, o que a justiça pode interpretar é o seguinte: você não vai ser preso, você pode responder em liberdade, né? Você vai ter todas aquelas restrições de liberdade que já são condicionadas a ele atualmente. Porém, pessoal, muito provavelmente as pessoas que têm ele como ídolo provavelmente não vão conseguir mais ver aqueles carros ali nas mãos do youtuber. O que vai acontecer? Muito provavelmente a justiça vai entender que todos aqueles bens ali foram comprados diante da atividade ilegal que ele promoveu e automaticamente isso é declarado perdimentos para os bens que ele tem. É basicamente isso que eu queria trazer de notícia para vocês, porque é muito normal que quando uma notícia ela corre de certa modo aqui numa emissora de grande, né, repercussão, algumas pessoas tentam entender basicamente o que está acontecendo. E às vezes ocorre muita conjectura do que pode ocorrer futuramente. Mas basicamente, em tese, a gente, embora não saiba do que está ocorrendo processualmente, a gente, pela legislação, a gente já consegue entender basicamente o que pode acontecer com ele futuramente. Como eu falei para vocês, eu não acredito que vai haver prisão. Porém, vai haver perdimento de bens e que muito provavelmente vai fazer com que ele tenha uma certa cautela futuramente de realizar qualquer tipo de procedimentos nesse sentido que a lei considere ilegal, porque automaticamente ele já perde todas aquelas características de ser réu primário, de ter bons antecedentes,
porque automaticamente a pena provavelmente chegaria muito mais pesado caso ele, após responder em liberdade, ele voltasse a fazer essas atividades de maneira ilegal. É aquela história, pessoal, tem a regra do jogo. Infelizmente, embora eu acredite que de certo modo algumas coisas precisam ser mudadas, ainda mais no que diz respeito a esse tipo de sorteio. Se você falar que você é a favor de cassino, jogo de azar, eu sou a favor. O pessoal que quer comprar, compre, né? O dinheiro deles, eles fazem o que ele quiser. Entretanto, a situação no momento agora, a regra do jogo agora é justamente essa, de que essas atividades são ilegais, em que infelizmente as pessoas que promovem esse tipo de sorteio, infelizmente não estão agindo à margem da lei, infelizmente. Mas é basicamente essa informação que eu queria passar para vocês. Beleza, pessoal? Então nos vemos nos próximos vídeos aí. Se tiver alguma novidade a respeito que eu posso informar para vocês de uma maneira um pouco mais clara, para tentar fazer vocês entenderem o que está acontecendo, eu faço um vídeo futuramente. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo aí. Um grande abraço e até mais!